Salve, salve pessoal, paz de Deus para a sua vida. Espero que vocês estejam bem, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que você vai estar vendo esse vídeo aí, que nesse exato momento eu estou gravando. Então, como de costume, como quem já me acompanha no meu canal, né? Canal Edu Cristão e Historiador, eu tenho a playlist e no caso do vídeo de hoje eu vou dar continuidade à lição bíblica, né? Que eu vinha tratando sobre o profeta Ezequiel, né? E hoje eu vou falar sobre a lição de número 6, né? Lição meia dúzia, que tem por tema, por título, né? A Justiça de Deus. E o texto áureo está ali no Salmo 18, verso 26, que diz: Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Ou seja, o salmista aqui nos está dando a entender, né, a lição em que com o puro, com aquela pessoa pura, te mostrarás puro também. E com o perverso, ou seja, com aquela pessoa maligna, aquela pessoa de maldade, tu te mostrarás indomável, ou seja, você se mostrará mais rígido. Você não vai ser perverso igual aquela pessoa, não. Você vai demonstrar caráter, justiça, você vai demonstrar uma diligência, organização, porém com uma personalidade forte, verdadeira, direta, objetiva. Te mostrarás indomável, rígido. Você não pode ser uma pessoa bobinha, né? No bom sentido da palavra aí, para esse tipo de pessoa. Mas vamos lá. A verdade prática vai dizer o seguinte, né? Os comentários da lição com o teólogo e pastor Ezequias Soares, né? Mas a verdade prática diz: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal, ou seja, cada indivíduo, cada pessoa, ela tem plena responsabilidade de suas atitudes e palavras. Claro que, nesse sentido, estou falando de cunho teológico, porém, podemos aplicar ao nosso estilo de vida, à nossa sociedade, a região em que nós vivemos, o país em que nós vivemos, seja no Brasil, seja quem vive em Portugal, seja quem vive em outros países do mundo. Então podemos aplicar isso. Os agentes do juízo divino, ou seja, do juízo de Deus, né, revelam responsabilidade humana, que a responsabilidade humana é pessoal. Então podemos trazer e fazer esse contexto para nós, né? Para esse mundo em que vivemos, para a nossa realidade, né? De qualquer pessoa, que nós devemos obedecer às leis, que nós devemos pagar os nossos impostos, que nós devemos ser boas pessoas, tentar fazer o bem a quem precisa e coisas semelhantes, beleza? E a lição, a justiça de Deus, né? Lição de número 6, ela vai ter uma leitura, mas que eu não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo. Mas você depois pode estar vendo em sua casa, né? Lendo em sua casa, no sua Bíblia, né? Bíblia online e etc, né? A lição, né, a leitura, aliás, está em Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 ao 21. Mas vamos lá. Seguindo a introdução, né, o Ezequias Soares, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que é importante compreender a estrutura dessa parte da leitura do profeta Ezequiel, né? Do capítulo 14, versículos 12 ao 21. Aí ele vai fazer uma pergunta, né, que vai desenvolver a nossa problemática. Ele vai dizer assim, ele vai fazer a pergunta, né? Duas perguntas na realidade. A primeira, estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, o profeta Ezequiel está saindo de uma temática mais geral, né? Generalização, vem da palavra generalizar. Ele está saindo de algo mais geral, indo para algo mais específico. Essa é a primeira problemática. Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? Aí ele comenta, é o que parece. Mas a primeira parte dessa palavra profética, ela é genérica.
Ou seja, há uma generalização, tanto para a nação de Israel, quanto para as demais nações. E ele vai dizer, e a segunda, ela é mais específica, ou seja, ela é dirigida a Jerusalém. Ou seja, Jerusalém pode se referir também ao povo, né? A nação de Israel, a nação israelita, né? E a presente lição, ela tem por objetivo mostrar e explicar, né? Tem pelo menos dois objetivos, né? Mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação, de um povo, né? De uma etnia, e por aí vai. E nós que temos essa filosofia cristã, nós que somos cristãos, pegamos essa palavra e nós podemos contextualizar também a nossa realidade, para daí nós aprendermos, né, e extrairmos aí boas lições. O tópico 1, ele fala sobre a identificação do juízo divino. O teólogo e professor Ezequias Soares, ele vai comentar o seguinte, ele vai dizer que uma leitura dos profetas do Antigo Testamento nos ajudam a compreender as ações de Deus no que concerne ou concernente à retribuição ao pecado. Ou seja, a palavra pecado significa errar o alvo. Então ele está querendo dizer que essa retribuição é uma consequência daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós falamos. Dando continuidade aqui, queridos, eu separei aqui uma passagem bíblica, lá em Gênesis capítulo 1, aliás, perdão, Gênesis capítulo 3, em referência a essa retribuição acerca do pecado, da desobediência. Vai daquilo que você compreenda melhor. Por exemplo, naquela narrativa ali que Moisés nos escreve lá no livro do Gênesis, falando sobre Adão e Eva, a criação e etc., né? Aquelas representações ali, aí nós vemos que houve o quê? Adão e Eva, em representação de desobediência, desobedeceram a lei de Deus, né? Que Deus havia falado com eles que de todas as árvores do jardim, né? De todo o tipo de alimento, de frutas que haviam ali, que eles eram livres para comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer. É uma lei de Deus, né? Que no judaísmo ortodoxo vai dizer que é a primeira lei de Deus para a humanidade. Então, em certo sentido, a história de Adão e Eva, ela nos representa essa questão de obediência e desobediência. Obediência e desobediência e retribuições, consequências. Então, no caso de Adão e Eva, aí é que o texto vai dizer o seguinte, ó, capítulo 3, versículo 16 do Gênesis, diz assim, e a mulher disse, ou seja, Deus foi quem disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição ou concepção. Com dor darás à luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quer dizer, foi uma consequência das atitudes da mulher, representadas aqui em Gênesis 3. Nos versículos a seguir, aí Deus fala com o homem, com Adão, né? Versículo 17 diz, e a Adão ele disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E no texto, né, segue em diante ainda, aqui no versículo 22, Deus diz assim, ó, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida
e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, ou seja, Adão e Eva, né, pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, foi uma punição, né? A retribuição da desobediência de Adão e Eva, né? Representados nessa narrativa de Moisés em Gênesis capítulo 3, só para que nós possamos compreender acerca de obediência e desobediência, consequências ou retribuição.